Meus irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor seja com todos. Graças a Deus por sua vida, que você pôde estar aqui. Sejam bem-vindos, com saúde. Deus os abençoe e os guarde e cuide das suas vidas. Deus é o melhor guardador, né, que a gente pode ter. Primeiro livro de Reis, capítulo 8. O texto da oração, de fato, ele quase começa no 22, um pouquinho antes, mas a gente poderia falar que oficialmente ele começa no verso 22, vai até o 53. Nós vimos do 30 até o 53 da vez passada, que é quando Salomão ele apresenta diante de Deus, de fato, as necessidades do povo. Ele está consagrando o templo, então ele fala: quando o teu povo entrar neste lugar, quando qualquer pessoa entrar aqui e orar neste lugar arrependido, ouve, Senhor do céu, e perdoa o seu pecado, e cura, né, a enfermidade, e cura a terra, porque é problema de chuva. Aqueles que orarem lá em Babilônia, mas orarem olhando e direcionado para este lugar. Meus irmãos, esse tipo de oração nós não fazemos, temos costumes, porque Deus está em todo lugar. Mas isso tem tudo a ver com as Escrituras, tá? Com a palavra de Deus. Não precisamos mais disso. Mas naqueles dias era a ideia de quando se voltasse para Jerusalém, onde estava o templo, significava voltar-se para onde está Deus simbolicamente ali. E quando o templo é consagrado, Deus recebe esse templo, esse lugar. Deus aceita aquele lugar. Eu não vou morar aqui neste lugar. Deus não fala assim, mas estarei aqui. E as orações feitas aqui é como se estivesse fazendo na presença de Deus. Por isso que ele fala, quando estiver em algum lugar, vire para cá, no sentido de que olhe para Deus e ore para Deus. Deus que está aqui em Israel, Deus que está aqui em Jerusalém, Deus que está aqui no templo. E a gente viu isso aí. Mas se você agora começar antes, o trecho anterior, que é do 22 em diante, é quando ele começa a orar de fato. Naquele texto que eu li semana passada, ele vai falar dessas necessidades. Vai interceder antecipadamente. Muitas coisas nem aconteceram. Pode haver escravidão, pode haver derrota do nosso povo, pode haver descuido do povo, pode haver uma porção de coisa que gere peste, uma porção de problemas. Senhor, se vier aqui arrependido neste lugar e orar ao Senhor, é como, meus irmãos, é orar a Deus de fato com arrependimento. É isso aí. Deus ouviria, né? Mas aqui antes, o que ele diz? No verso 22 ele fala assim: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como nós cantamos agora há pouco. Como tu guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não pode te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Percebe que ele começa falando da própria oração dele. Ele vai orar agora a Deus, ele está pedindo: Deus, ouve, o teu servo vai orar e vai colocar diante do Senhor, ouve. Depois ele vai orar, né? Fazer aquelas orações. Agora ele está se apresentando diante de Deus e falando com o Senhor diversas coisas. Aqui, meus irmãos, então, é o tempo, terminou-se a construção do templo, ergueu-se o templo e agora há uma consagração
desse templo. Ou seja, ele agora é do Senhor, né? E eles vão usar este lugar para servir a Deus. Isso criou, meus irmãos, no nosso meio, a ideia de que esses lugares são sagrados. Não, eles não são sagrados, como nada é sagrado. O que se faz alguma coisa ser sagrado é a presença de Deus, e isso aí eu estou falando em vidas, porque Deus não está preso neste lugar. Então a igreja, ela pode se reunir aqui como pode se reunir lá fora, tá? Então por isso que expressões como Santíssimo, Santo dos Santos, e nem mesmo altar cabe bem, se a gente quiser ser justo com a palavra de Deus, tá? Eu aprendi o tempo todo olhando para aqui como o altar, mas o altar remete-se ao templo do Antigo Testamento, é que se usava a ideia do altar aonde estava a Arca da Aliança, e Deus fazia simbolicamente presente ali, e dali ele aceitava todos as ofertas, cultos, as orações, as intercessões sacerdotais. É como a própria ideia de músicos serem chamados de levitas. É incorreto pelo fato de que isso nós estamos trazendo ideias do Antigo Testamento como prática, mesmo que não seja. Então usar, os levitas cantavam, nós cantamos, ok, não tem, são comparações, mas quem canta não é levita. Não é levita, nem sei se existe mais, né? Porque próprio Israel diluiu demais as tribos, né? Se diluíram. Existem, claro, descendentes, mas estão muito diluídos. E aqui essa oração que ele está fazendo é logo após o término da construção do templo e a consagração do templo. A gente precisa lembrar que Davi desejou construir, nós já falamos sobre isso também, e não pôde construir, não foi permitido, né? Por que Davi desejava? Porque estava cultuando dentro de uma tenda móvel, e Davi sentia-se constrangido. O Deus do céu e da terra, o Senhor dos exércitos, está habitando numa tenda, né? Uma tenda móvel, e eu moro em palácio, né? E Deus vai chamar a atenção de Davi, que era importante para aquele tempo. A segunda Crônicas, segundo livro de Crônicas, vocês não precisam abrir, porque eu não citei o texto, mas apenas o capítulo 6, no final da oração de Salomão, que ele ora dessa mesma forma, essa oração é repetida lá registra, aqui não, mas lá registra que a glória do Senhor manifestou-se naquele lugar, né, após a oração, quando os sacrifícios também foram apresentados diante de Deus. Salomão matou muitos animais, consagrando, né, a Deus, e Deus aceitou, e Deus consumiu aqueles sacrifícios ali, bem parecido com o que aconteceu no Monte Carmelo, quando Elias, né, o sacrifício ali que Elias ofereceu a Deus diante dos profetas de Baal também, Deus consumiu. E nesse momento aqui, Deus, fogo do céu consome. Tudo, meus irmãos, tudo aqui é um ato de aprovação de Deus. Deus aceitou todas essas coisas aqui, tá? Significa isso. Lá em Crônicas registra, então, esse acontecimento. Diz lá também que nuvens encheram o lugar, ao ponto de os sacerdotes não conseguiam entrar, parecia que estava denso dentro do lugar. Tal foram as nuvens, a fumaça que encheu o templo, eles não conseguiam, não pelo cheiro, mas porque não viam, não enxergavam. Então Deus estava aprovando tudo que foi ofertado a ele nesses momentos. E aqui em 1 Reis, isso tudo acontece, não registra tudo isso, mas essas coisas acontecem antes do momento, né? No momento, na verdade, é que a arca também foi trazida, porque o símbolo máximo de tudo isso era a arca da aliança que era colocada lá dentro. Deus era zeloso quanto a isso. A gente pergunta hoje, né? Onde está essa arca? Onde foi parar essa arca depois que os babilônios, né, tomaram Judá? Não sei onde estaria essa arca, não deve existir. Eu creio que muitas coisas deixaram de existir mesmo para sempre por causa de idolatria, né? Imagino eu. Quanto que não teria de idolatria, né? De evangélicos indo lá em Jerusalém, querendo um pedaço da arca, né? A gente ouve falar, meus irmãos, quantos evangélicos pegam viagem para Israel e se batizam de novo lá. Uma loucura, né? Por que batizam de novo lá? Porque é o Rio Jordão. Qual a diferença do Rio Jordão?
água como qualquer outra água. É uma coisa que o próprio Senhor Jesus não aprovaria. No entanto, nós vemos muitos crentes que fazem essas coisas, porque fazem como uma oportunidade, tá? Então vamos lá. Nesse aspecto, então, todas essas coisas terminam, Salomão ora a Deus, no sentido de consagrar aquele lugar para a glória de Deus. O primeiro destaque que a gente percebe aí, meus irmãos, vou fazer de uma forma bem espaçada aqui, para a gente não demorar, né? Que a gente percebe nessa oração, ele vai orar, fazer uma oração de louvor e de glória a Deus. Ele reconhece na oração o seguinte: não a Deus como Senhor, aí no verso 23. E às vezes a gente fica pensando, como que nós oramos? Eu não sei se você já pensou, eu já pensei, né? O que eu vou orar a Deus, né? Eu não sei, teve tempos da minha vida que eu pensei isso, o que eu vou orar a Deus? Meus irmãos, a gente vai aprendendo a orar, né? Quantas coisas nós podemos falar com o Senhor pela própria grandeza dele, quem ele é, né? E Salomão começa assim: não há Deus como o Senhor. E depois ele continua no verso 23 ainda, falando dessa soberania, o Deus que é soberano, é grande, não há Deus. Por isso nós cantamos também, conjugando aí, Deus Supremo és. Essa, meus irmãos, não há Deus como Senhor, é uma declaração de fé. Eu já disse essa expressão aqui, ela está na Bíblia, né? É uma declaração de fé monoteísta, do povo judeu. Está lá em Deuteronômio capítulo 6. Ele vai dizer lá, essa é a declaração. Senhor, né? Senhor nosso Deus, não há Deus como Senhor. O Senhor ouve, a melhor expressão, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a expressão que vai gerar essa oração também de Salomão. Uma declaração de que só há um único Deus. E esse Deus é o Senhor, que faz parte da vida deles e que está presente ali no meio deles, que vai ouvir as suas orações e que se faz representado simbolicamente ali na arca, é o Deus de Israel. O Senhor, não há Deus como o Senhor. É isso que Salomão está falando. Ele aprendeu isso, com certeza, ele aprendeu dos seus pais, do seu pai Davi, do passado, e todos repetiam isso quase que o tempo todo. É o Deus que está em cima, no céu e embaixo na terra. Esse é o Deus, a ideia do Deus soberano. O Deus que controla, é dono de tudo, mas também é o Senhor da vida pessoal. Porque muitas vezes a gente isola na nossa conjugação, né, ou a nossa definição da grandeza de Deus, criamos um Deus grande em cima e embaixo, mas ele não governa a vida da pessoa. Isso é importante a gente entender. É o Deus do céu e da terra, o soberano que governa as nossas vidas. Então, nós fazemos aquilo que agrada o nosso Deus. Ainda nesse verso 23, ele declara a fidelidade de Deus em cumprir as promessas que ele fez. Ele diz que Deus que guarda as alianças é um Deus fiel, né? Deus que preserva. Paulo diz que se formos infiéis, Deus permanece fiel. Essa é a característica de Deus. Ele não é como um de nós. Ele é o Deus que preserva a aliança. Então, há alguma aliança, né? Há coisas mais para acontecer em termos de promessa. Aliança, não, mas promessa sim. Há. E isso tem que ser para nós o que então? Segurança. Que Deus vai cumprir. O Deus que vai voltar, diz a Bíblia, né, que ele voltará. O Deus que vai juntar, o Deus que vai ressuscitar os mortos. O Deus que vai nos glorificar, tabernaculará conosco, ele morará conosco para todo sempre. Isso é uma ideia de morada eterna, tabernacular, é morar para sempre. E Salomão, meus irmãos, ele recorda diante de Deus que isso era perceptível, porque Deus preservou, ele guardar as alianças, né? Deus preservou a promessa de um trono contínuo a Davi, ou para Davi e através dele. Já está começando. Salomão não tinha dúvida, agora ele está orando, está requerendo até diante de Deus isso, lembrando, Senhor. E uma das coisas maravilhosas que nós podemos falar com Deus nas orações é falar das promessas de Deus. Senhor, tu que preservas as tuas promessas e que nós aguardamos, que eu aguardo, né? O que o Senhor um dia vai me tomar para sempre. O Senhor vai me ressuscitar.
Isso é oração a Deus. Você está falando com o Deus Todo-Poderoso, né? Que ouve a nossa oração. Então, esse Deus, o Deus fiel. Paulo lembra isso lá em Timóteo, né? Eu já tinha citado, mas eu deixei de transcrito aqui, se somos infiéis, ele permanece fiel lá em 2 Timóteo 2,13. Aí no verso 25 e 26, ele olha para o futuro, lá para frente, e pede a Deus que preserve a sua fidelidade no trono. Claro, que preserve o trono, e Deus preserva. Quem estava aqui domingo pela manhã vai lembrar que o Jorge pregou. E se você prestou bem atenção, houve uma conexão muito clara. Ele não pode dispersar. Ele fala justamente da preservação de Deus através da linhagem. E mesmo naquele tempo que não houve reino, ele fala isso aí, Jorge falou isso aí. Não houve rei, não houve mais reino porque foi levado para a Babilônia, os últimos, né? Destruído Jerusalém. E aí ele lembrou que, olha, Deus manteve, mesmo na Babilônia, a linhagem. E quando José e Maria, né, que são os pais de Jesus, vai chegar no final, é dessa linhagem. Que Deus maravilhoso. Meus irmãos, isso é para minha fé ser aguçada, né? É para minha fé estar acesa, aquecida em Deus. E no verso 27 apresenta o reconhecimento de que Deus, pela grandeza e pela sua própria glória, ele não estará preso a um lugar feito por homens. Então Salomão reconhece, isso é para o Senhor. Mas estará o Senhor preso num lugar que eu fiz, ou que nós fizemos? Né? Deus pode ficar preso dentro de uma gaiola como um passarinho? Então ele diz que não, Deus não pode estar preso, porque ele está acima de tudo e de todas as coisas. Ele é um Deus que ele não está retido, né, num lugar, né, numa sala. Não existe isso para Deus. Então a gente precisa entender isso, que os grandes servos de Deus ali de Israel, eles não criam num Deus apenas regional. Eles não criam no Deus que era limitado geograficamente. Eles criam no Deus eterno e o Deus que reina sobre todo o mundo. Porque quando o judeu ele falava de Deus, embora o judeu não foi o missionário, né? E nos tempos de Jesus ele ainda permanecia com o Deus geográfico, mas na mente daqueles que amavam a Deus, eles sabiam que Deus veio com a missão, eles entendiam a mensagem de Deus a Abraão. A missão de Deus, né? O amor de Deus era abrangente, além de Israel. O Deus que estava ali naquele lugar, então, simbolicamente, ele estava aceitando o culto que ali Israel prestaria. A gente já falou um pouco sobre essa questão também de por que a centralidade do culto. Isso é importante, porque as igrejas hoje, e esse é o propósito de Deus, né, que haja igreja em todos os lugares. O único problema que não é problema, mas assim, que nós causamos como problema, é como nós interpretamos a única palavra de Deus, né? Então Deus deu, as igrejas estão espalhadas no mundo todo, nós falamos até que tem a igreja, a chamada igreja universal, né? Agora é invisível, ela sempre existiu no mundo todo, mas a palavra dela não poderia ser diferenciada, então aí vão começando a surgir uma porção de coisas. Naqueles dias de Israel, Deus estava formando a fé daquele povo, e eles precisavam centralizar a adoração em Jerusalém e no templo, senão dispersava teologicamente, de várias maneiras, poderiam fugir da presença de Deus. Os versos 28 e 29, eles encerram com um clamor para que o eterno soberano e todo-poderoso Deus, ele se fizesse presente ali naquele lugar. Então ele clama, né, para que Deus ficasse ali, porque ele vai começar a orar, quando entrar pessoas aqui, ou quando orarem direcionados para cá, o Senhor possa ouvi-los. E o templo, meus irmãos, ele então foi construído para o Senhor. Então, Salomão deseja que Deus então se fizesse presente. Ou seja, aonde Deus estivesse, Deus ouvisse a oração que fosse feita naquele lugar, né? Não quer dizer que ele precisava estar ali, né? Mas ele ouvisse a oração daquele lugar. E aí, como que Deus ouve a oração desse povo que vai orar naquele lugar?
E aí, meus irmãos, é arrependimento, é verdadeira conversão a Deus. Não adianta uma pessoa que não ama a Deus, não o reconhece, não vai orar a Deus para quê? Não tem nem sentido. A verdade é essa. O maravilhoso da oração posterior é que ele abre o leque das orações. Pessoas em vários lugares vão orar ao Senhor. Ele disse isso. E o Senhor ouvirá. Na verdade, o templo passa a ser simbólico. O Deus, ele é o Deus universal. O Deus que ouve tudo, está em todo o lugar. E Salomão, ele termina dizendo que estaria ali continuamente orando ao Senhor. E ele pede que Deus o ouça. Ouve, Senhor, porque eu já estou orando, na verdade, né? Ele já estava orando, mas agora eu vou interceder pelo povo. E a partir, então, desse final do verso 29, ele vai entrar no 30, que nós já vimos, né? Ele começa, então, a descrever as necessidades que seriam levantadas ali naquele lugar de adoração. A gente viu semana passada. Coisas futuras, coisas comuns numa nação, num governo, mas sempre, meus irmãos, ali uma advertência, né? Arrependimento e fé presente no orador, para que Deus então ouvisse aqueles clamores e respondesse sempre com misericórdia. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Eu vou apenas ler algumas conclusões aqui e a gente pode pensar nisso como oração, né? Para nós também. Primeiro, que as nossas orações, elas devem declarar a grandeza de Deus, devem declarar também a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus. É importante. Então, nós estamos falando de oração, por isso que eu estou pregando esse tempo todo sobre oração, começando no Antigo Testamento. Acho que é importante a gente lembrar disso. Deve definir quem Deus é. Por exemplo, quando ele fala o único Deus, né? A gente tem que definir Deus, Senhor. É importante, né? É bom, não é saudável, o Senhor de nossas vidas. Também sabendo que Deus é Senhor da terra e Senhor do céu, precisamos declarar isso diante dele. Nossas orações são uma forma de fazermos isso, glorificando o nosso Deus. Ele é o Senhor do céu e da terra. Isso na nossa oração pessoal, na nossa edificação pessoal também. Ao orarmos, sabendo que nosso Deus, ele é atemporal, nós devemos orar para que sua graça se estenda para o nosso futuro, né? A sua presença se faça e ele nos acompanhe no nosso futuro. Precisamos de Deus, meus irmãos. A nossa segurança está justamente em que Deus está conosco em todo esse tempo. Devemos também ser gratos por sua presença no meio de nós, afinal ele é o Deus de todo o universo. O Senhor que se assenta no trono do universo, né? E ele ouve a minha oração. Do mais simples servo, ele ouve. Não é o Deus que faz acepção, né, diante dos seus servos. E finalmente clamar a Deus também para que ouça nossas orações repletas, né, de humildade e também de dependência. Orar humildemente e orar crendo, né, que dependemos daquele que nos ouve é uma oração de um servo de Deus. Deus nos ajude, meus irmãos, a orarmos a Ele conforme Ele merece. Olha que a gente está falando aqui, há tantas outras coisas, né? A gente não consegue nem alcançar. Mas Deus nos ajude a orar a esse nosso Deus, o Deus que nos fez. E a maravilha também de que nós somos, no Novo Testamento ensina isso, nós somos a habitação do Senhor. Ele habita em nós, através do Santo Espírito. Então Ele mora em nós, né? Como se Ele morasse em nós, como nós já dissemos, e nos assegura. Deus abençoe a todos. Que bom que nós podemos orar ao nosso Deus.